seja f de x a função definida por raiz de x2 mais 1. Vamos aqui analisar a imagem da função f. Inicialmente, nós vemos aqui que o domínio dessa função é reais, pois qualquer valor de x que a gente considera, temos definido x2 mais 1, que é uma quantidade positiva e, portanto, permite que a gente calcule a raiz quadrada. Ou seja, qualquer que seja o x real, está definida f de x. Então, essa é a primeira informação. Quer dizer, o domínio da f é real, ou seja, x é um número real. Quando a gente quer calcular o domínio de uma função, é conveniente a gente, para uma notação mais simplificada, denotar por f de x uma variável, vamos dizer, y. Então, y é x2 mais 1. O que nós queremos, então, analisar aqui é, quando x é um número real, quem é o y? Ou seja, quando x percorre toda a reta real, qual a faixa de valores que o y assume? Aqui, a primeira observação que a gente tem é que se y é raiz de x2 mais 1, ou seja, a gente está pegando uma quantidade positiva. Então, a gente sabe que dessa expressão aqui, a princípio, o y seria maior ou igual que zero. Só pelo fato, repetindo, de a gente estar tomando uma raiz, e aqui a gente tem o 1 que é positivo. Então, essa quantidade é positiva. Na verdade, há mais restrições aqui do que o que está escrito aqui. Por exemplo, olhando que o termo que se está tomando a raiz é a quantidade x2 mais 1, nós vemos que x2 mais 1 é maior ou igual que 1 para todo x real. Então, na verdade, a gente poderia ter escrito que y é maior ou igual que 1. Por quê? Porque o menor valor de x2 mais 1 seria 1. E, na verdade, a gente já poderia até dar a resposta dizendo que o y é caracterizado por essa condição. Pela seguinte razão. O menor valor que x assume aqui é 0. Então, x2 mais 1, o menor valor que ele assume é 1. Quando x é real, x2 mais 1 pode ser um número tão grande quanto você queira, que, em função disso, ao tomarmos a raiz quadrada, também vai me dar um número tão grande quanto eu queira, que é o que me permite escrever que y é maior ou igual que 1. Ou seja, só por esse raciocínio rápido aqui, a gente poderia dizer que a imagem da f é o conjunto de todos os valores y reais, onde y é maior ou igual que 1, ou seja, seria o intervalo fechado em 1 até mais infinito. Agora, há uma maneira mais sistemática da gente trabalhar. Por exemplo, vamos dizer que a gente realmente tivesse deixado essa condição aqui, ou seja, a gente não tinha... supor que a gente não tivesse feito essa consideração mais detalhada, de que x2 mais 1 é maior ou igual que 1 para todo x real. Vamos dizer que apenas a gente observou que, sendo y a raiz de x2 mais 1, então esse y é maior ou igual que 0. Só pelo fato de ser uma raiz aqui, a gente está pegando a raiz, o sinal aqui é positivo porque tem um 1 que a gente omite. Então vamos dizer que a gente tivesse somente essa informação. E vamos ignorar isso que a gente fez aqui. Bom, o próximo passo que a gente faz é o seguinte. Como a gente tem uma raiz quadrada, aqui é conveniente a gente eliminar essa raiz. O que a gente considera é a operação de elevar ao quadrado os dois termos, que como isso aqui é raiz de x2 mais 1 é maior ou igual que 0, elevando ao quadrado eu teria y2 igual a x2 mais 1.
que me permitiria escrever que x2 é y2 menos 1. Então, a ideia é tentar expressar x como função de y. Tenta expressar x como função de y. É o que a gente está fazendo aqui. E agora a gente observa o seguinte, que o x é um número real. E sendo x real, a gente sabe que x2 é maior ou igual que zero. Então, aqui, com essa informação x2 maior ou igual que zero de 2 estrelas, essa informação em estrela permite que a gente veja o y de tal forma que y2 menos 1 é maior ou igual que zero. Então aqui a gente tem que considerar essa inequação. A gente sabe que essa inequação aqui é positivo, 0, 0, positivo e negativo. Então, y2 menos 1 maior ou igual que zero, isso aqui implica que eu estou pegando um y na faixa menos infinito até menos 1, união de 1 até mais infinito. Bom, agora então, a gente tem duas condições aqui, né? Essa primeira condição, que era y maior ou igual que zero, e essa condição que a gente obteve aqui. Ou seja, temos que fazer uma interseção. Então a gente vai considerar a interseção dessa faixa onde y é maior ou igual que zero com essa faixa onde y menor ou igual que menos 1 ou y maior ou igual que 1. Ou seja, aqui a gente faz o diagrama. Y maior ou igual que zero corresponde a essa faixa. Menos 1 e 1. A outra faixa corresponde a essa região na reta real representada aqui. Então a gente está fazendo uma interseção. Então a gente vê aqui. Aqui não há nenhum x, então não há interseção nessa faixa para x menor ou igual que menos 1. Analogamente de menos 1 a 0, aqui não há x, aqui também, então não tem interseção. Entre 0 e 1, embora tenha um x aqui, aqui a gente não encontra, a interseção também não existe. Para x maior ou igual que 1, a gente vê que é a única faixa que existe um valor comum. Ou seja, o y que satisfaz simultaneamente essa condição e essa corresponde a y maior ou igual que 1. Ou seja, esse y, que é o que a gente denotou o f de x, ele dá os valores da imagem, ou seja, para x real, o f de x, ou seja, o y, ele é maior ou igual que 1. Ou seja, isso me dá a imagem da função como sendo o conjunto de todos os y maiores ou iguais que 1, que corresponde ao intervalo fechado em 1 até mais infinito, que é a imagem dessa função, que é o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui por um raciocínio mais direto.